Professor, o governo estava obrigado a apresentar uma política fiscal contracionista, embora bem mais moderada que o teto de gastos? Eu não diria que Era o obrigado. único caminho possível? Não, eu teria feito algo diferente, não muito. Em alguns pontos, o que eu vinha recomendando, Breno, publicamente nas últimas semanas, é até parecido com o que o Haddad apresentou. Eu estava entre aqueles que defendiam uma política fiscal baseada numa regra flexível, mais flexível do que essa que a Fazenda resolveu adotar, baseada no resultado primário com uma banda. Meu raciocínio era o seguinte: se você precisa de uma âncora monetária e precisa também de uma âncora fiscal, por que a âncora fiscal tem que ser mais rígida que a monetária? Do jeito que ficou a coisa, a âncora fiscal que o Haddad propôs para si mesmo é mais rígida que a âncora monetária que vigora para o Roberto Campos. Por quê? Não tem por que ser assim, sabe? Eu não diria que necessariamente a política fiscal da âncora proposta vai resultar em contração fiscal, mas há o risco de que ela resulte. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Uma trava que eles botaram. Se o resultado primário ficar abaixo do piso estabelecido na banda da âncora, aí o gasto público no período seguinte tem que ficar apenas em 50% da receita, do crescimento da receita, sem que vigore o piso de 0,6% do crescimento real. Ora, imagina o seguinte: o superávit primário ficou abaixo do piso porque a economia está crescendo pouco, está até em recessão. Aí você aplica uma regra que acentua a contração fiscal, que produz contração fiscal, é o contrassenso, é o contracíclico, entende? Que o Haddad e sua equipe dizem querer evitar. Então, eu teria feito uma âncora fiscal. Eu entendo que a âncora fiscal era necessária, com transição para remover o teto, mas eu teria feito mais flexível, sabe? Mais simples também, sem travas, sem essas travas todas para impressionar a patifaria Lima, né? O problema, sabe, Breno, da esquerda brasileira é que ela se impressiona demais com o establishment, nacional e internacional. Fica preocupada em se viabilizar, em se aceita no clube. Então tá ali na porta do clube: por favor, me deixem entrar, eu sou bem comportado, nunca agredi ninguém, entendo os princípios que o clube prega, estou aqui como responsável, igual a vocês no essencial, aceitem-me. Esse é o seu discurso de grande parte da esquerda, de grande parte do PT, inclusive do seu partido. E é um discurso nocivo, porque paralisa a ação, paralisa a renovação do país. Porque se essa camada de dirigente fosse razoável, tudo bem, aí nós poderíamos compreender melhor o que ela diz, mas ela não é razoável. É uma camada de dirigente limitada, egoísta, até burra, que não trabalha a favor do país, trabalha a favor do interesse de uma pequena minoria de brasileiros que importaram há 20 anos atrás, viu, Breno, certas teorias econômicas que os Estados Unidos e a Europa já abandonaram e que querem continuar aplicando aqui, burramente. Olha, esse discurso econômico convencional brasileiro está tão ultrapassado que, se o brasileiro continuar nesse diapasão, vai ser incluído no Museu da História do Pensamento Econômico Universal, num andar bem no sótão, andar bem pouco prestigiado, porque é uma pobreza assustadora isso, sabe? Eu fico impressionado com a maneira como se prestigiam economistas de quinta categoria, né? E como os jornalistas econômicos, comentaristas econômicos da mídia tradicional, ficam repetindo de forma piorada, até se isso é possível, o discurso econômico convencional. Então, a primeira tarefa de quem quer entender economia: estudar economia, como dizia John Robinson, para não se deixar enganar pelos economistas. Agora, professor, por que o senhor acha que esse pensamento de quinta contagia e influencia setores de esquerda? Quando no mundo Olha, inteiro esse pensamento realmente está em decadência, até entre os economistas conservadores. Outro dia, o ex-economista-chefe do FMI, não sei se ele foi seu colega, o Blanchard, ele foi. simplesmente jogou para o alto os paradigmas da economia liberal. E ele, que eu saiba, ele não é nenhum marxista, não? E... Não, não. O Blanchard eu conheci bem lá no FMI, porque ele era economista-chefe quando eu era diretor pelo Brasil. É um economista flexível, eclético, keynesiano,
mais ou menos keynesiano, nunca foi próximo do marxismo, mas ele é aberto, ele é arejado, né? Seria uma beleza se os economistas brasileiros lessem o Blanchard mais do que leem, né? Ou o Blanchard ou vários outros economistas americanos mainstream, hein? Tradicionais, porque a tradição americana é muito mais arejada do que a tradição brasileira. Agora, quanto à esquerda, você talvez conheça melhor a nossa esquerda do que eu. Eu vou dizer uma coisa meio desagradável, Breno. Eu acho que tem o seguinte: o poder econômico, financeiro, está na mão dessas camadas dirigentes. A esquerda quer governar sem confrontar esses poderes, o que eu entendo perfeitamente. Entendo perfeitamente. Mas dentro da esquerda se estabelece uma disputa de projetos individuais de poder, onde as figuras economistas, não economistas do PT, de outros partidos, tentam agradar, tentam se mostrar aceitáveis, tentam mostrar que professam a mesma fé. No fundo é isso. Estão na porta da igreja, para variar um pouco a metáfora, dizendo: somos fiéis como vocês são. O caso mais extremo e mais grotesco foi o Palocci. Mas tem um monte de candidatos a Palocci aí, que eu não vou nomear. Eu não quero ser agressivo demais, né? Isso estabelece uma competição altamente nociva à transformação do país. Porque a elite brasileira, a camada dirigente brasileira, não gosto nem de usar a palavra elite, ela fica atenta. No campo do PT, no campo da esquerda, quem que eu posso aproveitar? Aproveitar para os meus propósitos políticos. Cooptar, em outras palavras. E aí a camada dirigente brasileira encontra um monte de gente louca para ser cooptada, né? Louca para ser cooptada. Você conhece isso também. A gente observa, a gente sabe, a gente está nessa disputa há muito tempo e a gente vê os movimentos que certas pessoas fazem, né? O Lula não, o Lula está no outro diapasão, né? O Lula está no seu terceiro mandato, passou por muita coisa, não tem mais ilusões, então ele fica fustigando o governo. Ao mesmo tempo ele entende que não pode governar confrontando os poderes estabelecidos, ele tem tantos inimigos, né? Então eu estou falando tudo isso aqui para você, mas compreendo as limitações que o Lula enfrenta.